possa abrir esse momento agora, entregando o seu coração através da oração diante do Senhor, pedindo para Ele que Ele abençoe a sua vida, para que você possa conseguir cumprir aquilo que Ele também tem determinado para a sua vida, amém? Feche seus olhos e fale com o Senhor. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome e Te agradecer por nos receber diante da Tua presença. Agradecemos ao Senhor porque no segundo dia do ano, Senhor, nós já estamos aqui para cultuar e servir ao Senhor neste culto, nesta reunião, e nós queremos, Pai, que do iniciar esse tempo, reconhecendo a Tua bondade que tem sido soberana sobre as nossas vidas, e queremos, Senhor, ser mais assertivos nas nossas escolhas, a fim de poder servir ao Senhor durante todo esse ano, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso coração. Por isso, Pai, recebe as nossas vidas nesse tempo, recebe, Senhor, o nosso coração em Tua presença, e desde já, nos conduza conforme a Tua vontade, Senhor, para que esse ano, Senhor, seja ainda melhor do que foi no ano passado, em nome do Senhor Jesus. Recebe a Tua igreja, a oração, o coração dos Teus filhos, que se apresenta diante do Senhor nesse tempo, daqueles que aqui estão, e daqueles que cultuam o Senhor dos seus lares. E a Tua graça seja derramada sobre nós, em nome do Senhor Jesus, pois assim nós pedimos ao Senhor em Teu nome, e nesse mesmo nome nós Te agradecemos. Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer a Ele através dessa primeira canção. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. Eu Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Você não se esqueceu, Você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo não.
das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Nosso coração pertence a Ti, Senhor. Aleluia. Bendito seja o Teu nome. Glória a Deus. Vamos continuar propagando e proclamando a bondade desse Deus que tem nos alcançado em todo o tempo. Aleluia. Desde os confins. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado é dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo no mar, mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado é dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, mais profundo mar, mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso desejo é continuar fazendo isso, Senhor, em todo o tempo. Aleluia. Tu és o único, Senhor.
Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Declare ao único que é digno de receber. Digno, Senhor, de receber a honra e a glória. A honra e a glória, A força e o poder. a força e o poder, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito
desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da coisa eu peço a minha ti, Senhor, vida. que esse seja o desejo do nosso coração, ter a tua presença e ter o nosso coração derramado em tua presença em todo o tempo, todos os dias, a cada minuto deste novo ano, Senhor. Que assim seja uma coisa. Eu peço a ti, Senhor, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da e minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há um lugar melhor do que a tua presença, Senhor. Não existe outro lugar que seja melhor do que a tua presença. E é nesse lugar que nós queremos estar. Cada dia deste ano, Senhor, nós queremos estar em tua presença. Quando estivermos nos relacionando, quando estivermos trabalhando, quando estivermos vivendo a nossa vida social, Senhor, que em todos esses momentos seja uma oportunidade para que a nossa vida seja derramada diante da tua presença e o nosso testemunho possa ser vivo, possa ser eficiente, possa ser eficaz, que a luz do Senhor, a luz do teu Espírito, a luz da tua palavra, a luz da tua presença possa brilhar através de nós durante todo este ano, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, ter a tua companhia em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos ainda servir ao Senhor com mais uma canção. Enquanto nós fazemos isso, você apresenta ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Você que veio preparado para fazer isso, apresentar ao Senhor aquilo que Ele também fez chegar até as tuas mãos. Apresente a Ele de todo o teu coração e com toda a gratidão. E a gente continua essa própria canção, dizendo que Ele é santo, esse Deus santo, que merece ser reconhecido através das nossas vidas. Amém? Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Somente Tu és santo, Senhor. Só Tu
és digno de receber a honra, a glória e o louvor. Não há outro como tu. 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 Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro no céu. Não há outro como tu. Não há. Não há outro como Jesus. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Senhor, nós mais uma vez reconhecemos a tua grandeza, Senhor, e a tua santidade sobre todas as coisas. Como servos teus, como discípulos teus, como aqueles que foram alcançados, resgatados de uma vida pecaminosa, de uma vida corrompida, de uma vida cheia de pecados, Senhor. Mas em Ti fomos resgatados e hoje nós estamos aqui para servir ao Senhor e reconhecer, assim como já é reconhecido nos céus, assim como os anjos já o fazem, Senhor, reconhece a Tua santidade, nós também como Tua igreja declaramos essa santidade neste lugar. E queremos, Senhor, declará-la, não apenas através das nossas palavras, mas através das nossas ações, através do nosso testemunho. Que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, para que nós consigamos fazer isso, como os Teus filhos, como os Teus servos, como Tua igreja. Abençoa, continua abençoando as nossas vidas e falando aos nossos corações por intermédio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Feliz 2022 para vocês. Vocês estão aí? Amém, amém. Que bom que você está aqui. Fico muito feliz de ver você e também de falar com você que está em casa. Sejam todos bem-vindos a este janeiro de 2022. Que Deus os abençoe muito. A gente passou por mais um ano, né, gente? Passa ano, vem ano, a gente faz novos objetivos, a gente busca as novas metas, a gente renova as metas que não conseguimos alcançar no ano que passou, e assim, até de forma involuntária, cada um de nós traçamos novas coisas para o próximo ano que vem, né? No caso, este ano. E nós queremos viver talvez o melhor ano das nossas vidas, talvez possa ser 2022. A cada Réveillon, nós fazemos metas, nós escrevemos, alguns fazem de forma simplesmente na cabeça, mas todos nós temos objetivos, todos nós buscamos coisas novas para esse ano. Bem, se o seu alvo principal não for adorar a Deus, se o seu objetivo primordial da sua vida não for adorar a Deus, eu digo para você recomeçar tudo de novo. Você retomar todas as coisas de novo. Porque é o seguinte, gente, existem muitas coisas importantes para a gente fazer, várias, mas nenhuma delas supera a necessidade de cada um de nós adorarmos a Deus. O nome da série que nós vamos trabalhar durante esse mês de janeiro é De Janeiro a Janeiro, aquilo que não se deve deixar de fazer. Não importa o momento, não importa se estamos de férias dos nossos trabalhos, ou seja lá o que for,
nós devemos sempre, em todo o tempo, adorar a Deus. Não há nada mais importante do que adorar a Deus. Você pode ter muitas demandas, mas nenhuma delas requer a sua energia de tal forma, o seu foco, toda a sua vida como esse objetivo, adorar a Deus acima de tudo. O que pode vir, então, atrapalhar a nossa adoração a Deus, o que pode impedir você de alcançar esse objetivo, ir diante desse alvo? Em primeira instância, eu acho que o que pode nos impedir de adorar a Deus é a nossa forma de entender o que é adoração em sua essência. Se eu perguntasse para você, o que significa adorar? Você saberia me responder de uma forma bem bacana, assim? Porque a gente usou tanto essa palavra, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Eu até lembro que o meu pai, quando eu era menor, ele não gostava que eu usasse essa palavra. Adorar somente a Deus, porque eu sei que os mais antigos tinham esse costume, né? Meu pai tinha esse costume, e pode até parecer exagero, mas a forma demasiada que a gente usou essa palavra fez com que ela perdesse o seu poder. Eu adoro chocolate, eu adoro meu cachorro, eu adoro... E a gente acabou usando para tudo, eu sei o que significa. Significa que a gente gosta muito do nosso cachorro, muito de chocolate, mas a forma como que a gente usa tanto essa palavra faz com que nós comecemos a perder esse sentido pleno dessa palavra, adoração, adorar. Muitos pensam que adorar é simplesmente durante o período de louvor, como a gente fez agora há pouco. Quer estender as mãos, quer cantar a Deus, enfim. Eu entendo que isso faz parte do que significa adorar, mas ela não é adoração em si mesma. Existe música sem adoração. Existe levantar as mãos sem adoração. Existem muitas coisas que nós fazemos que parece ser culto, mas não são. Adoração não se restringe a essas coisas. Podemos cantar sem adorar, podemos levantar as mãos sem adorar. E em Mateus, Jesus diz isso. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Jesus ele vai dizer o seguinte: este povo me honra com os lábios. Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Música não é adoração. Usar os lábios para até mesmo orar a Deus, se você não tiver com a motivação certa, com o coração certo, também não é adoração. Nada que nós fazemos de forma litúrgica, de forma cultica, se não for feita com o coração, também não é adoração. Adoração é muito mais do que essas coisas. Embora nós possamos fazer boas ações, coisas boas pelas pessoas, também essas coisas também não podem ser fachada, podem ser, sabe, tudo menos adoração. Eu posso ajudar o próximo, não com vista em ajudar de fato, mas porque de alguma forma eu quero ter uma reputação. Ou eu quero ganhar o favor de Deus, porque agora eu ajudei o meu amiguinho, eu ajudei quem precisava, eu ajudei a pessoa carente. Tudo que nós fazemos, seja coisas boas, seja coisas ruins, tudo pode não ser adoração. Toda ação sem o coração correto é uma armadilha. A adoração, em sua essência, é um estilo de vida, é uma forma de viver, é uma forma em que você simplesmente faz tudo em prol disso, de alguma coisa. E nem sempre essa coisa é Deus. Nem sempre o alvo da nossa adoração é a pessoa de Deus. A adoração, em sua excelência, é um estilo de vida. Veja o que Jesus diz sobre esse assunto a uma mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, versículo 21 a 23. Ele vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram.
mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Obrigado pela água mais uma vez. Vocês são uma bênção. Está escorrendo aqui. João capítulo 4, versículo 21 a 23 diz isso. Jesus falando a respeito da essência da adoração, do que significa adoração. Adoração não é se restringir a um local também. Às vezes a gente pensa que a gente só adora quando vem na igreja, né? Tem essas ideias meio estranhas. Mas Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, não importa se é no monte ou se é em Jerusalém. Em outras palavras, não importa a localidade, o que importa é o coração, o que importa é a intenção, o que importa é a alma. A adoração não é medida pelo espaço onde estamos, nem pelo ambiente em que nós estamos. Eu me lembro de uma vez em que eu estava num ambiente um tanto hostil. Eu sabia que tinha pessoas que não me queriam, não eram muito bem-vindos no local. E eu estava jogando boliche, mas é difícil explicar. Só sei que as pessoas não gostavam de mim, muitas delas. E eu estava ali e eu me sentia muito só. E eu falei, Deus, o Senhor é real, eu sei que o Senhor pode estar comigo aqui. Estava uma barulheira, estava um monte de gente falando, mas acreditem, Deus se fez presente. E eu já não estava mais solitário, já não me sentia mais oprimido, mas eu me sentia muito tranquilo, muito em paz. Porque o local, as pessoas, seja lá o que for, nada impede você de adorar. Paulo e Silas estavam em uma prisão, tomaram chicotadas, aquilo sim era bem hostil. E eles puderam encontrar com Jesus ali. O Espírito Santo os visitou e encheu o coração deles de alegria. E então eles passaram a cantar, começaram a adorar, não somente com a sua voz, mas com todo o seu corpo que estava desfalecendo ali. Não importa o local, não importa a situação, todos os verdadeiros adoradores que o Pai busca são esses que adoram em espírito e que adoram em verdade. Mas tem uma coisa muito interessante sobre a adoração, porque o que acontece é que a adoração, ela começa dentro da gente. Ela começa dentro de você. E ela expande para a vida inteira, para toda a sua existência. A adoração, em outras palavras, é como uma força motriz que te domina, e aí você já não consegue nem mais perceber o que você está fazendo, porque você está muito envolvido com o seu objeto de adoração, com aquilo que você quer adorar. Então, em outras palavras, a adoração se torna uma prioridade para você. Aquilo que você mais adora e deseja agradar é uma prioridade para você. Quais são as suas prioridades? Eu me faço essa pergunta, quais são as minhas prioridades? Adão e Eva priorizou ouvir uma serpente, então o objeto da adoração deles passou a ser eles próprios. Eles priorizaram a comer do fruto proibido, e então mudaram o objeto da sua adoração. Não era mais Deus. Caim priorizou a sua inveja e os seus ciúmes do seu irmão, ao ponto daquilo torná-lo cego, e ele não conseguiu se dominar por aquilo. Então matou o seu irmão e fez daquela inveja o motivo da sua vida. Saul priorizou o seu reino, o seu império, os seus soldados, a sua glória, mas não priorizou obedecer à voz do Senhor. E aquele sentimento o dominou por completo. Judas priorizou algumas migalhas de moedas e trocou o seu Senhor por muito pouco. E nós? De que forma nós estamos vivendo? Será que nós temos priorizado a Deus ou será que nós temos priorizado outras coisas? Eu digo para você, descobrindo as suas prioridades, você descobrirá a sua vida. Você descobrirá aquilo que você ama, aquilo que você adora. Você vai descobrir o seu Deus. À medida em que você descobre aquilo que você dá maior importância, você descobre de fato o seu Senhor. A gente cantou aqui o Salmo 27, versículo 4, que diz assim: uma coisa que peço ao Senhor,
o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Via de regra, gente, é sempre assim. Aquilo que nós mais adoramos é a nossa maior prioridade. Davi, quando escreve esse salmo, ele diz: eu peço uma coisa, eu não peço 10.000 coisas, eu quero uma coisa só. E o que eu mais quero, de inteireza do meu coração, com a completude daquilo que eu sou, é adorar a Deus e habitar na sua casa todos os dias enquanto eu viver, meditar no teu templo, adorar o teu nome. Esse é o meu maior desejo, o meu maior anseio. É assim que nós possamos realmente descobrir o que nós amamos de verdade, o que nós adoramos de verdade, pois nós somos adoradores. Quer você esteja aqui por conta do Senhor Jesus ou por qualquer outra coisa que possa ter te trazido aqui, a razão de você ter vindo aqui é justamente porque você é um adorador. Talvez da religião, mas também talvez do Senhor Jesus de fato. A verdade é que nós somos adoradores. Todos aqueles que também não adoram a Jesus Cristo também adoram alguma coisa. Não existe nenhum ser humano que não adore algo. Talvez uma ideologia, talvez uma ideia de ser grande, talvez a sua reputação, talvez os seus sonhos, mas seja lá o que for, algo domina o seu coração, algo faz se mover, algo te tem o seu afeto, a sua devoção, toda a sua vida, porque o ser humano, em sua essência, é alguém que adora. Por sua natureza, nós somos adoradores. Nós vemos aí pessoas apaixonadas, e os enamorados fazem isso, né? Eles cantam a beleza de alguém, eles se debruçam sobre alguém. Aqueles que são fãs de futebol, gritam e tatuam o emblema do time no peito. Essas pessoas são adoradoras desses objetos, dessas coisas. Então, a adoração, em outras palavras, é aquilo que te move. Tanto para o bem ou quanto para o mal, não importa, mas a adoração vai te mover. Você não vai conseguir ficar parado diante daquilo que você mais ama, aquilo que você mais gosta, aquilo que te faz, buscar com toda a sua intensidade. E o seu maior desejo é isso que você adora de fato. Em Atos, capítulo 17, versículo 16, diz assim, agora eu estou vendo que está aí para vocês, né? Então vamos ler junto. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. João Calvino disse uma certa vez que o coração humano é uma fábrica de fazer ídolos. Nós somos assim. Se nós não adoramos a Deus, nós adoramos alguma outra coisa. Muitas vezes associamos a idolatria com simplesmente se prostrar diante de um monumento, de um ídolo. Mas nós não poderíamos estar mais equivocados se nós pensamos de fato que é só isso que é adoração. Não é simplesmente se prostrar diante de uma estátua, nem sacrificar a essa estátua, nem sequer bruxaria. Eu não estou falando de outras religiões, eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo em que realmente pode ter o controle da nossa atenção, das nossas afeições, do nosso apego, de tudo. É isso que é o mais perigoso. Ídolos não que são visíveis, mas os invisíveis que estão dentro dos nossos corações. Possivelmente, todos nós já nos pegamos assim, adorando alguma outra coisa, tendo no centro dos nossos corações algo que não é Deus. Em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, Deus dá uma profecia. Ele fala para Ezequiel profetizar com alguns líderes religiosos, e ele diz o seguinte, que eles tinham ídolos em seus corações. É bem provável que eles olhassem e falassem, olha, Ezequiel, eu não vejo ídolo nenhum, porque de fato eles não tinham construído nenhum ídolo, mas em seus corações eles haviam levantado monumentos, eles já tinham levantado outros deuses. E é assim que era naquele tempo. Eles associavam ídolos com uma estátua. Afrodite, Ares, Artemis, o próprio Mamon.
tem o Baal, e assim por diante. Mas, assim como naquele tempo os antigos, nós também nos pegamos nessa artimanha de pensar que ídolos são somente essas coisas. Por isso nós devemos olhar para a cidade. O apóstolo Paulo, ele olhou para a cidade de Atenas e ele ficou indignado com a quantidade de ídolos que aquela cidade possuía. Nós também deveríamos olhar com mais atenção para a nossa cidade. Nós deveríamos olhar com mais, muito mais atentos para as coisas que nós temos construído. As torres empresariais, os clubes, os spas, os estádios. Todas essas coisas, talvez, possivelmente, apontam para algum ídolo que vem crescendo na nossa cultura. Ídolos que nós não percebemos à primeira instância, mas que podem estar dominando as nossas vidas. De fato, nós não vemos pessoas se prostrando, pelo menos não muitas, se prostrando a Afrodite de forma assim nítida, mas muitos diante da depressão, de se ver uma ruga, de ganhar alguns quilinhos, já começa a se prostrar diante dessa deusa da beleza. Nós não vemos pessoas se prostrando diante de Mamon em uma estátua, mas muitos estão se matando de trabalhar, tentando ganhar a vida e se perdendo por inteiro, porque os ídolos prometem muito, mas na verdade eles não entregam nada. Eles acabam com você. Muitos têm buscado, então, Ares, o caos. Nós vemos isso nos nossos programas televisivos, gente. Nos reality shows, nas nossas séries preferidas. Pessoas sendo ensanguentadas, pessoas morrendo. Nós vemos isso o tempo todo, porque essas coisas estão inseridas nos nossos mundos e são tão sutis na abordagem que elas fazem, que, sem perceber, nós já estamos vibrando quando alguém briga com a outra lá no programa que nós gostamos. E nós torcemos pela maldade. Que coisa legal. Eu quero mais briga. Nós gostamos do caos, da guerra. Nós não percebemos, mas estamos adorando Ares. Gente, é muito sério. Nós somos uma fábrica de ídolos. Nossa adoração é facilmente modificada o tempo todo. Nós somos essa fábrica. Nós somos esses seres que não conseguem ficar sem algo a quem adorar. E tudo isso tem a ver com as nossas prioridades, com aquela coisa que nós amamos tanto. Eu gostaria de ver com vocês uma história de 2 adoradores. 2 pessoas distintas, 2 pessoas completamente diferentes, mas que tinham algo em comum, assim como todos nós aqui, que são pessoas adoradoras. Vamos lá para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, vocês vão ler em amarelo, então vamos lá. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Veja só, essa mulher não é uma convidada. Quem foi convidado? Foi Jesus. Jesus foi convidado e aceitou o convite. Ele aceitou o convite de pronto. Ele foi à casa desse fariseu, que nós vamos saber mais adiante, que se chama Simão. E ele vai a essa casa, mas essa mulher que não foi convidada entra na casa de Simão. Por quê? Como isso? Como procedeu essas coisas? Ninguém entra na nossa casa assim. Bom, naquele tempo tinha um costume muito, muito comum naquele tempo. Um rabi, um mestre, quando estava ensinando em algum local, em uma casa, sempre essa casa ela ficava com portas abertas. Mesmo pessoas que não fossem bem-vindas, como é o caso dessa mulher, poderiam entrar e ouvir o ensinamento, ouvir a lição, ouvir o sermão. E essa mulher foi, ao saber que Jesus estava nessa casa, mesmo sabendo que ela é uma mulher pecadora. Esse termo, veja que foi destacado não só por mim, mas pelo próprio texto, uma pecadora. E esse destaque ele é especial, porque o que significa, em outras palavras, que ela era uma pecadora bem notória. Esse termo também poderia ser usado para imoral. E aí a gente pode pensar em todas as pessoas que eram chamadas pecadoras naquele tempo.
E era um grupo bem seleto. Damas da noite, prostitutas, em outras palavras, bandidos, barderneiros, né, fanfarrões que brigavam na rua, essas coisas, esse tipo de gente. Então, Lucas escreve de propósito que ela era considerada uma imoral, uma pecadora da melhor estirpe possível, uma pecadora que, assim, era ótima nisso, que ela fazia da melhor forma possível o pecado dela. E ela entra nessa casa com um vaso especial, um frasco de alabastro, contendo um perfume caríssimo, que provavelmente, bem provável mesmo, que ela tenha comprado com o seu trabalho bem escuso, bem sujo, bem ruim. E ela está ali com esse perfume, e a gente vai ver o que ela vai fazer. Porque o próprio Jesus, em outro evangelho, disse que contaria essa história para sempre a respeito do que ela fez. Vamos seguir. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Eu quero que você perceba a progressão do que ela fez aqui. Ela entrou num local em que ela não era bem-vinda, que ela era alguém que deveria simplesmente passar reto, porque ali só havia pessoas da melhor espécie, fariseus e escribas. E eles estavam ali todos pomposos, ouvindo possivelmente Jesus próximo já a ensinar algo. Mas essa mulher entrou mesmo assim, e ao entrar ela se lança aos pés de Jesus. Mas ela não simplesmente se lança aos pés de Jesus, mas ela chora, e chora copiosamente, ao ponto de conseguir lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Martinho Lutero, comentando essa passagem, ele diz que ela chorou lágrimas do seu coração. Ela era uma mulher muito desprezada, ela era uma mulher reprimida, quebrada, e ela entrou assim, e ela chora dessa forma, as suas lágrimas caem sobre os pés de Jesus, e ela passa os seus cabelos aos pés de Jesus. Esse ato do cabelo também é muito impressionante, porque Simão, vendo aquilo, já pensou, como uma mulher solta os seus cabelos e, passa os seus cabelos em um homem? Eu fico imaginando que ele tenha pensado isso, porque não era comum naquela época a mulher tirar os seus cabelos e mostrar toda a sua afeição por alguém dessa forma. E mais, ela toca Jesus e beija os seus pés. Ela derrama aquele perfume caríssimo, porque ela percebe que muito mais digno é a pessoa com quem ela está diante. E ela beija os pés de Jesus, e ela se derrama, ela não simplesmente derrama um perfume caro, mas ela se derrama aos pés de Jesus. É desse tipo de adoração que nós precisamos ter, é esse tipo de adoração que eu estou falando aqui, de prioridade, esse tipo de adoração que envolve tudo, todo você inteiro, eu inteiro, nós inteiros. É disso que eu estou falando. Essa mulher que estava em frangalhos se derrama aos pés desse homem, Jesus Cristo. E esse gesto de adoração é escandaloso. É escandaloso ao ponto de Simão, que nós vamos ver, ficar incomodado, ficar indignado. É completamente incômodo esse tipo de adoração. É uma cena impactante, é uma cena forte, gente. É uma imagem muito forte. Uma mulher dama da noite, uma mulher imoral, entrar em um local em que ela não é bem-vinda, se derramar, beijar os pés daquele homem, chorar sobre os seus pés, derramar perfume. Que é isso? O que ela está fazendo? Ela está adorando, e adorando em sua excelência, em sua magnitude. Ela se derrama diante de Jesus, ela se lança por inteira, entrega tudo. Não tem reservas, por isso é tão escandaloso, por isso é tão incômodo. É assim que nós devemos ser. Eu às vezes me pergunto, por mim mesmo, eu não estou falando de vocês, tá? Vocês se avaliem aí. Mas eu fico me perguntando, será que a minha adoração ela é assim? Será que ela pelo menos belisca um pouquinho isso? Porque adoração de verdade, gente,
é fazer o que essa mulher fez. Não precisa ser de forma literal, mas nós precisamos nos derramar também. E às vezes de forma literal, claro. Às vezes a gente não se envolve com nossos corpos na adoração. Às vezes nós não nos envolvemos emocionalmente na nossa adoração. Muitas vezes nós não nos envolvemos financeiramente na nossa adoração. E tudo isso a gente vê que ela está fazendo. Ela envolveu todo o seu ser. Porque ela não tinha alguém que era mais importante emocionalmente para ela. Ela não tinha alguém que ela pudesse, de fato, gastar um perfume caro, porque toda a sua riqueza era envolvida naquela pessoa digna. Isso é adoração, gente. Envolve tudo que nós somos. A continuação vai dizer o seguinte: quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. E aí o Simão respondeu: então diga, mestre. Bom, aqui está o segundo personagem de uma forma um pouco mais, sim, aparente. Ele apareceu de fato agora. Simão, o fariseu. Ele não vê uma mulher adoradora, ele vê uma mulher pecadora. E olha só, tem algo muito interessante, porque ele fala assim, que se este homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele. Simão, ele está com seus olhos torpes. Ele está vendo uma cena diferente da que está acontecendo de verdade. Ele está vendo uma mulher com um passado, um histórico complicado, e tudo que ele vê é que ela está tocando Jesus. Talvez ele tenha até pensado de forma sexual. E aí ele está falando, não, realmente, ele não sabe o que está acontecendo. Se ele soubesse que ela é uma prostituta, uma imoral, uma pecadora, ele não deixaria, imagina. Eu penso que não deixaria. Ele não pode ser profeta, ele não pode ser. E aí, percebe como ele está vendo tudo errado? Jesus é o profeta. Ela agora, nesse instante, por mais pecadora que seja, é uma adoradora. E ele chega a ter esse olhar maldoso, mas é um coração frio, gente. É um coração gelado, porque essa mulher ela está quebrada, cara. Ela está chorando. Como que ele conseguiu ver maldade naquilo? Ela está derramada de joelhos, beijando um pé sujo de um homem. E ela está ali, passando os seus cabelos, porque ela acha que ele é digno disso. E como que aquele homem, aquele fariseu, conseguiu ver outra coisa? Ele conseguiu ver outra coisa porque a adoração dele, o centro do coração dele, estava em outro lugar. Aquilo que ele adorava não era Jesus. Ele convidou Jesus para a sua casa, mas Jesus não era, de fato, a pessoa mais importante naquele lugar. A pessoa mais importante naquele lugar era ele, os seus amigos. Ele queria pegar Jesus, provavelmente. Ele fazia parte daquela pacota de pessoas que queria colocar Jesus em prova e pegar Jesus em algum ato errado. Então ele chega a essa conclusão: a pessoa que está tocando nele não merece. Então Jesus não é realmente nem um profeta sequer. Imagina o Messias. Porque Jesus não era ninguém para ele. Ele tinha outras prioridades. Ele tinha outras coisas mais importantes em sua vida, em seu coração. E o que mais me assusta é que Simão, o fariseu, é alguém apegado às Escrituras, era alguém apegado à religiosidade. O que mais me espanta e me assusta é que eu mesmo, você que me escuta, pode ser um Simão, muito pomposo, muito olhando e desconfiado a respeito do que Jesus está fazendo, de como as pessoas se comportam, a respeito de si mesmo, muito em si mesmado como Simão era. Isso me assusta bastante. E Jesus tem algo a dizer a Simão e tem algo a dizer para nós também. Veja o que Jesus vai contar. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos.
e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Qual deles se apegou mais a essa pessoa? E aí é impressionante essa história, porque essa história, Jesus está desmascarando tudo o que está acontecendo. Ele está falando, olha, uma dessas pessoas é você, Simão, e a outra é a pecadora, que a gente nem sabe o nome. E qual delas amou mais depois de ter suas dívidas pagas? E aí o Simão teve a sua resposta. Vamos ver o que ele vai dizer. Simão respondeu, vamos lá, gente. Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. E Jesus respondeu, Jesus disse, você respondeu certo. Essa é a resposta certa. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Ou seja, ela continuou ajoelhada. Jesus ele estava ali e falou, espera aí, eu quero contar uma coisa para você, Simão. Preste atenção no que eu tenho para te dizer. E a mulher continuou ali, ajoelhada, derramada, beijando, secando, enfim. E ele disse isso, quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para eu lavar os pés. Tem uma coisa interessante aqui. Como eu disse, eles não tinham sapatos como nós, eles tinham sandálias, no máximo um chinelinho havaianas. E eles andavam assim nas ruas. Então seus pés ficavam, obviamente, sujos, cheios de lama. Porque naquele tempo também as ruas não eram pavimentadas, a maioria delas, com exceção talvez de Roma. Mas a maioria delas tinha poeira. Então os pés do convidado Jesus estavam sujos. E Simão foi um mal educado e nem mesmo oferecer água para lavar os pés do seu convidado. É uma falta de respeito. Muita petulância desse Simão. Simão convida a pessoa mais importante de todas e ele é incapaz de perceber isso e não oferece nem sequer águas para lavar os pés de Jesus. Mas aí Jesus disse, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Muito mais do que simplesmente oferecer algo externo, ela se ofereceu. E ela foi a água que você não me deu, ela foi o pano que enxugou com seus cabelos, ali no caso, que você não me ofereceu. Você percebe a diferença, Simão? E ele continua no versículo 45, você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. É comum naquela cultura, eles cumprimentarem uns aos outros com beijos no rosto, que eles chamam de ósculo santo. Mas Simão não faz isso. Simão não cumprimenta Jesus com carinho, com amor. Ele é frio, ele é distante. Ele, Jesus, beleza, fica aí que eu estou aqui. A relação de Simão com Jesus é muito distante, é muito diferente. Essa mulher, pelo contrário, ela ama Jesus. E ela beija os pés de Jesus. Veja que ela não beijou o rosto de Jesus como um cumprimento comum, porque nem isso ela se acha digna, nem isso ela se acha tão assim, possível de se fazer. Ela beija os pés de Jesus. Ela cumprimenta ele com um beijo nos pés, tal como talvez um cachorrinho que lambe os pés do seu dono. É essa a imagem que nós temos aqui, uma mulher que se coloca e se rebaixa, porque ela percebe que ela é realmente indigna, que ela é realmente muito pequena, e que a pessoa com quem ela está ali, beijando os pés, é possivelmente o Senhor de todas as coisas. É assim que ela se encontra com Jesus de verdade. Ela entra como uma dama da noite e sai como uma pessoa perdoada. Ela entra como uma pessoa cheia de amargura, cheia de tristeza, cheia de coisas e pendências dentro da sua alma. Mas no final Jesus diz para ela, mulher, a tua fé te salvou. Eu perdoo você. Eu tenho para você vida, eu tenho paz. Porque você me amou. Porque você chegou até aqui e se lançou, a sua fé inteira, a adoração inteira sua foi em minha direção. E eu jamais te rejeitarei.
É a mesma coisa que Jesus faz com pecadores errantes como nós. Com pecadores que alguns talvez pensem que são como Simão, um pecador mais ou menos. Mas se você consegue se ver como essa mulher, Ele também tem para você perdão, Ele também tem para você uma nova vida, uma nova chance. Eu não sei se isso te comove, mas deveria. Você era inimigo de Deus. Você era uma pessoa completamente contrária a Deus. Estava tudo perdido para cada um de nós aqui. Nós vivíamos em nossos delitos e pecados, mas fomos encontrados pela graça. Ele nos alcançou, Ele veio ao nosso encontro, e Ele nos amou com amor leal, com amor fiel até as últimas consequências. Quando eu e você falhar, quero que você saiba que Ele não vai falhar. Quando eu e você cairmos, quero que você saiba que Ele está do seu lado para te levantar. Porque o nosso Deus é esse Deus que nos perdoa uma dívida muito grande. Uma dívida que eu e você jamais poderíamos pagar. Então, por favor, não pense como Simão. Não pense que talvez você não seja tão mal, porque não é verdade. Eu e você somos muito maus. E nós precisamos desesperadamente nos lançar em adoração a esse Jesus, que certamente não nos rejeitará. Você pode tocá-lo. Você pode beijá-lo. Você tem que ser extravagante, exagerado, escandaloso, porque Ele morreu de forma assim, escandalosa, exagerada. Um homem que não pecou foi feito pecado por cada um de nós e morreu como um criminoso para fazer eu e você, de alguma forma, nos aproximarmos dele para toda a eternidade. Isso tem que mexer com você. Isso tem que fazer, se mover em direção dele, como aquela mulher, e se lançar. Nós éramos assim, mas hoje nós somos perdoados. Nós somos amados, somos filhos, não mais da ira, mas filhos de Jesus, filhos do Pai, do Deus de todo amor, de toda graça. A história vai continuar até mais um pouquinho aqui. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. A adoração a Jesus é muito mais do que nós possamos pensar. Requer muito mais do que nós talvez estejamos entregando. Eu olho para a minha vida e falo, ainda falta um bocadão. O óleo aqui também é um símbolo de honra a alguém. Quando um visitante de prestígio chegasse na casa de alguém, era derramado um óleo como um símbolo de, pessoa honrosa, pessoa maravilhosa. Mas ele não fez nem isso. Ele não fez nada, porque Jesus não era tão importante para ele. Jesus não era a prioridade do seu coração. Mas aquela mulher fez muito mais do que todos naquele lugar. Ela fez tudo o que podia fazer por amor àquele a quem se entregou por ela. Nós devemos amar por quem Ele é, não por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele pode dar. E aquilo que Ele é muito precioso. Por isso que eu comecei dizendo, se nós não começamos esse ano já adorando a Deus, nós temos que recomeçar aí logo, porque não tem nada mais importante de se fazer durante esse ano do que isso. Nós precisamos encontrar a Deus o quanto antes. Nós temos que encontrar Jesus o quanto antes, e nossa busca precisa ser extremamente escandalosa. A nossa busca precisa ser extremamente, proposital. Sabe como essa mulher? Nós precisamos buscar a Deus muito mais que simplesmente com louvores e canções, mas em todo o nosso ser. Não somente na igreja, mas na rua, na praça, em todo lugar, no trabalho, onde quer que estejamos, nós temos que adorar aquele que merece adoração. E adorar com a nossa vida, não somente com os lábios, adorar com o coração, não simplesmente com as mãos, adorar com tudo que nós temos e se derramar de toda a nossa alma. É priorizando,
é desejando uma coisa, é querendo simplesmente agradar alguém. Há uma ideia dos puritanos que diz o seguinte: a plateia de um, que eles chamam. Você pode tentar agradar o mundo todo e receber o aplauso de todo mundo, mas se você não recebe o aplauso do seu maestro, daquele que te ensinou, que é o Senhor Jesus, aquele que tem nos ensinado tantas coisas, que se ele não se agrada de você, então você se perdeu por inteiro. Você buscou adoração em outras coisas, mas não adorou quem de fato merece. A plateia de um é muito mais importante. É muito mais importante servir ao Senhor do que servir qualquer outra coisa. Nós precisamos desejar uma coisa só. A adoração é, em última excelência, em última instância, adorar uma pessoa acima de todas as coisas, com toda a força, como nós vimos no ano passado. Nós precisamos priorizar, desde já, a pessoa de Jesus. Eu quero convidar você a orar comigo. Não é uma tarefa fácil, tá? Pensa que eu dei aqui um sermão que é tão simples de se viver, não é. A gente precisa romper com algumas barreiras, algumas coisas que às vezes nós pensamos, não precisa de tanto. Nós precisamos arriscar mais. Nós precisamos entregar mais. Nós precisamos buscar mais, fazer com mais excelência as coisas. Todos nós precisamos. Não há ninguém aqui que esteja num patamar tão grande assim. Mas nós podemos olhar, por exemplo, dessa mulher que, veja só, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados. Os nossos também serão. A nossa idolatria, esse nosso jeito de servir outras coisas, hoje nós vamos abandonar isso. Nós queremos adorar somente a Deus. Adorar a Deus é o nosso maior objetivo. Eu espero que seja o seu maior objetivo. Mas haverá novamente ídolos surgindo nos nossos corações. De forma, às vezes, automática, tá, gente? Mesmo vigiando, mesmo orando, pode ser que ídolos surjam em sua alma, em seu coração. Mas Jesus veio destruir todas elas. E Ele sempre estará pronto a nos perdoar, a nos acolher. Senhor Jesus, perdoa a nossa idolatria, Pai. E eu estou falando de idolatria tipo preguiça, não essas que a gente às vezes não percebe. Preguiça, Deus, falta de vontade de estar na Tua casa, na Tua presença, de adorar o Senhor no trabalho, na escola, de falar do Seu nome. A idolatria, Deus, de ser bem amado por todos, bem quisto por todos. A idolatria, Deus, de querer ser mais bonito que todos e de brigar com pessoas por bobeira. Senhor, nós pedimos perdão, Pai, por esses deuses que nós adoramos, que não é o Senhor. Nenhum deles nos perdoa, nenhum deles nos redime, nenhum deles é capaz de nos dar sentido, de nos dar força, ânimo. Nenhum deles, todos eles nos destroem, todos eles nos arrastam para longe, todos eles acabam com a gente, Deus nos lança na sarjeta. Só o Senhor nos levanta, só o Senhor nos ama, só o Senhor nos acolhe, só o Senhor nos busca, só o Senhor cumpre o que promete, só o Senhor tem vida e paz, só o Senhor, Deus, tira o fardo pesado e sabe, difícil de carregar como essa mulher tinha e carregava por tanto tempo. Só o Senhor nos faz novas criaturas, só o Senhor nos dá sentido de existência. Por isso, Senhor, nos perdoa, Deus, porque nos arrastamos sempre, Deus, para os prazeres desse mundo, para os ídolos que construímos com as nossas mãos, que nada podem fazer, para essas cisternas vazias que corremos todo o tempo, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos faz, Deus, realmente perdoados como aquela mulher que chegou diante do Senhor e o adorou, porque o Senhor é digno de toda a adoração, porque o Senhor se faz muito melhor que todos os outros deuses. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é, Deus, tudo que nós carecemos, tudo que nós precisamos,
Tudo que a nossa alma, Deus, busca, o Senhor é a resposta. O Senhor é, de fato, o que nós queremos, o que nós precisamos. Por favor, Senhor Jesus, nos aceita, Deus, neste momento. E que nosso ato, Deus, seja de voltar ao Senhor. Que a nossa atitude seja de se derramar aos Teus pés. Que o nosso coração seja como daquela mulher, Jesus, que não olhou nenhum obstáculo como impossível. Pessoas não a queriam ali. Seria muito, muito escandaloso se derramar, beijar os pés de uma pessoa que ela não conhecia tanto. Mas aquela pessoa maravilhosa deu a ela uma nova vida. Nós queremos realinhar, Deus, colocar no lugar certo as coisas. Nós não adoramos coisas, nós não adoramos pessoas, nós não adoramos objetivos, nós não adoramos nada dessas possíveis realizações. Nós adoramos o Senhor, não pelo que o Senhor pode fazer, porque isso já seria muito, porque o Senhor fez muito por nós, mas adoramos também por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor, o Senhor é em sua beleza. O Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor é lindo demais. Tudo que o Senhor faz é bom, o Senhor não faz nada errado. Todas as coisas que o Senhor faz, os seus planos são indescritíveis, são maravilhosos, são altos. O Senhor é muito incrível. Nós queremos olhar para o Senhor, Deus. Nós também agora queremos olhar para a cidade, para as pessoas. Muitos têm se perdido, Senhor, adorando tantas outras coisas, equivocados, Deus. Nós pedimos que em nome de Jesus nós possamos sair daqui e, em forma de adoração, falar do Teu amor, Pai. Falar, Deus, desse amor que é grandioso. Nós fomos muito perdoados, mas muito mesmo, Deus. Por isso nós o amamos tanto, porque o Senhor nos perdoou demais. E o mundo precisa saber disso, que o Senhor ama e perdoa os pecadores, que o Senhor tem amor aos pecadores. Nós precisamos, Deus, ser os seus arautos, os seus proclamadores, que nós possamos sair daqui fazendo isso também. E queremos olhar, Deus, também para nós agora e dizer, Deus, tudo isso aqui, tudo que eu sou, todas as coisas que tenho são Tuas. Elas são e servem simplesmente para adorar o Seu nome, para engrandecê-lo. O Senhor é bendito. Nós bendizemos o Teu nome, nós Te engrandecemos, nós Te amamos. Nós Te amamos porque o Senhor amou muito a nós. Muito obrigado. Todos que concordam dizem amém. Amém. Bom, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde você. Tenha uma ótima semana. E assim, não esqueça, adore a Ele o tempo todo, em tudo que fizer. Amém? Vá com Deus.